Nós estamos nesse final de semana na nossa conferência missionária. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, na sua preocupação de anunciar o Evangelho. Não somente de anunciar o Evangelho, mas de anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido proclamado, onde Cristo não havia sido anunciado. Nós estamos nessa manhã mais uma vez, vamos refletir mais uma vez sobre as questões missionárias. E a nossa expectativa, a nossa esperança é de que Deus então nos desperte para essa tão grande tarefa, árdua e grande. Então eu vou fazer a apresentação aqui do Marcos, Pode vir aqui, Marcos. Ontem o pessoal ficou rindo, porque é um gigante perto de um pequenininho. Mas o Marcos é um irmão em Cristo, Eu já o conheço há alguns anos. Eu o conheci através de um colega de seminário, que também era nordestino, lá de Recife, pastor. Infelizmente ele não está mais no nosso meio, Deus o tomou para si. Mas foi ali escutando os primeiros CDs que eu cheguei então a conhecer o Cabra, saber quem era. E fui acompanhando um pouquinho do trabalho dele. Sei que o Marcos é uma pessoa extremamente séria naquilo que faz, comprometida de fato, Marcos? E nós temos o privilégio, irmãos, de tê-lo aqui nessa manhã. Ele tem uma agenda extremamente cheia, mas Deus, pela sua graça, então, nos brindou com a presença dele aqui. Ele esteve aqui já ontem à noite, tocando, e hoje pela manhã também ele vai tocar um pouquinho e também vai falar do trabalho que ele realiza ali no sertão nordestino. E eu falei para ele, olha, Marcos, a gente vai fazer uma escola dominical mesmo, naquele formato de aula. Então você vai falar do seu trabalho e os irmãos também, podem fazer perguntas. Não está proibido de fazer perguntas, pode fazer perguntas, pode perguntar sobre o trabalho dele. Nós queremos que realmente tenhamos aqui um momento de extrema edificação para as nossas vidas e também de extremo desafio para os nossos corações. Então nós vamos orar por ele e a partir de então a palavra está com o nosso irmão Marcos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos e nós te rendemos graças, ó Deus, pela vida do Marcos, da sua banda, do ministério que o Senhor tem dado à vida do teu servo, Senhor, da maneira que o Senhor tem conduzido, Senhor, todo esse processo, Senhor. Muito obrigado pela presença dele aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter trazido ele aqui. O Senhor já tem nos abençoado, Senhor, com a presença dessa banda. Ó Deus, que o Senhor possa nos falar ao coração nessa manhã, usar a vida do Marcos, do trabalho que ele tem realizado ali no sertão, a fim de que sejamos desafiados pelo Senhor a fazer aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas e através dela também, Senhor. Nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus, e colocamos a vida do Marcos aos teus cuidados nessa manhã. É o que nós te pedimos. A Sal da Terra, apesar de ter o nome de banda, não é uma banda. Nós somos uma missão. A gente não tem formação de banda. Alguns músicos, outros como eu, que não é músico, só faço aqui um meio campo, Mas alguns músicos se dispõem e caminham conosco. Tem gente aí que já está com 19, 20 anos caminhando com a gente. E todos vão conhecendo o repertório, de forma que a gente monta o grupo para cada evento. Então hoje nós estamos aqui com 2 componentes aqui do DF, Gente que caminha com a gente, que faz trabalho, inclusive no nome do Sal da Terra aqui na região do entorno, e que tocam e que gostam da visão e nos acompanham, mas não são só músicos que nos acompanham. Existem outros profissionais liberais, donas de casa, estudantes, enfim, série de pessoas que têm nos acompanhado. A gente faz incursões para o sertão e aí a gente vai montando aquelas equipes que estão no sertão. E temos o outro momento, sertão evangelismo, apoiando missionários que estão ali em pequenas localidades. E o outro momento é esse que nós estamos fazendo aqui, falando do trabalho destes missionários que a gente conhece lá. Não propriamente do nosso trabalho, mas desses missionários que a gente tem conhecido ao longo desses 21 anos de Sal da Terra, de caminhada pelo sertão. E tudo isso só é possível, única e exclusivamente, pela graça de Deus que nos alcançou, E o Deus que nos alcança comissiona, de graça dai aquilo que de graça recebeste. Então todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, através do plano maravilhoso de salvação. E esse plano que anunciamos em todo o sertão. Deus enviou
salvar. E perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Será que podemos cantar essa música de uma maneira mais nordestina? Vamos tentar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta comigo, porque Ele vive. Porque Ele vive. Depois não há mais eu vencer. Que a minha vida
verdade maravilhosa, hein? Que nos conduziu até aqui e nos leva a fazer a sua vontade, a sua graça, soberana graça. Nós fizemos um trabalho muito interessante. Durante 7 anos, nós acompanhamos um ministério da Igreja Batista chamado Tenda da Esperança. Como o próprio nome sugere, eles montam uma tenda, onde nessa tenda é anunciado o Evangelho de Jesus de muitas maneiras. E a tenda abria todo ano, durante a maior romaria do Juazeiro, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Inciso. Tem 8 grandes romarias durante o ano, e a maior era a do Dia de Finados. Cidade de porte grande para o sertão, mas que chegava durante a semana a passar mais que o dobro da população naquele lugar. Você imagine a muvuca que ficava uma cidade recebendo durante a semana 400, 500 mil pessoas. Um entra e sai, um frenesi, um negócio absurdo. E se juntava Sal da Terra, a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, através da Tenda da Esperança, e Jocum. E nós formávamos ali um grupo, num total de umas 300 pessoas. E dividíamos o nosso grupo em grupelhos e espalhávamos nos diversos pontos de romaria, de forma que onde as pessoas se viravam, viam os crentes trabalhando. Os religiosos ficavam meio apavorados com aquilo, mas nós não íamos falar da religião de ninguém, nós íamos única e exclusivamente anunciar Jesus. Fizemos isso durante 7 anos, um trabalho muito interessante. Usávamos estratégias muito interessantes. Teve um ano que nós distribuímos 2.000 chapéus de palha. Todo romeiro praticamente usa um chapéu de palha, porque o sol lá é muito intenso, muito forte. Em novembro passa de 40 graus brincando. Então todo romeiro praticamente tem um chapéu de palha. E nós levamos um ano 2.000 chapéus de palha, com a fita amarela na frente: quem me valerá, e atrás: Jesus te valerá. Imagine como essa mensagem não andou ali. Onde a gente se virava tinha um chapéuzinho que a gente distribuía. Era um chapéu bonito e as pessoas usavam. E outra estratégia que nós usamos, essa aí nós usamos todo ano que a gente ia, a gente usava a estratégia. Era de distribuir água gelada. No Juazeiro não se dá nada a ninguém, porque quando entra romeiro no Juazeiro, é dia e época de ganhar dinheiro, de fomentar a economia daquele lugar. Então, não se dá água, não se dá nada a ninguém. Tudo lá é cobrado e às vezes muito caro. Então nós, naquele calorão medonho, nós abrimos pontos de evangelização, e alguns deles distribuindo água gelada, num copinho descartável, aquele descartável de cristal, aquele durinho, que é bem bonitinho. E nós colocávamos uma frase: Jesus é a fonte de água viva. Então, tinha dupla finalidade. Primeiro, que as pessoas não iam amassar e jogar no chão e sujar a cidade. Outra, que as pessoas iam levar a mensagem para casa. E a distribuição de água é uma estratégia muito interessante, principalmente do sertão, obviamente. Calor medonho, nós ficávamos com a banda Sal da Terra, montávamos 2 tendas na subida do horto. O horto é onde tem aquela imagem grande de 30 metros de altura do Padre Cícero, e nós ficávamos no fim da rua que dá acesso ao horto. Uma subida íngreme de 3 quilômetros, muito pesada aquela subida, e muitos romeiros subiam a pé para pagar, muitos subiam a pé para pagar a promessa. Alguns faziam parte do percurso de joelhos, amarravam almofadas no joelho, panos no joelho, e saía subindo ali de joelho. Outros com a pedra na cabeça. A manifestação do credo do catolicismo popular, nós vimos as mais diversas ali. E a gente ficava no finalzinho da estrada. O cabra chegava lá morrendo de sede,
os crentes oferecendo água. Os padres ficavam doidos com aquilo, porque o povo parava para beber água de graça, né? E outra coisa, ninguém bebe água andando. Já viu alguém beber água andando? Não bebe, se ela for gelada. E o caba com o dente cariado, aí ele tem que beber assim, né? Fazendo biquinho, bem devagarzinho. Estava ali, meu irmão. A pessoa, quem ganha um copo, e Jesus fala sobre isso, né? E quem ganha um copo com água, ele fica muito grato. Quebra toda a barreira. O caba bebendo aquela água geladinha devagarzinho, né? Parado ali do nosso lado. O que é que ele ouvia? O Evangelho de Jesus. Eu, particularmente, sempre dizia assim, friinha a água, né? Tá uma benção. Digo, pois é, sabia que tem uma sede que essa água não mata? Vinha a curiosidade na hora. Oxe, como é, menino? Eu digo, a sede do seu coração, só Nosso Senhor pode matar. Pronto, estava aberto aí o caminho. E aquela água, aquele copinho ficava na mão já seco. E muitas vezes nós íamos até o final do plano de salvação. Abordamos muitas pessoas ali. Às vezes eu ficava com dúvidas, porque eram pessoas que a gente abordava, às vezes se entregavam a Jesus e nós não tínhamos mais notícias. E eu cheguei a questionar muitas vezes em oração, mas Deus, será que é correto isso? Quem vai cuidar dessas pessoas? E Deus me lembrou, quem lhe evangelizou? Eu fui evangelizado por pastor Caio Fábio, o programa Pare e Pense. Quem é mais da antiga lembra desse programa, um programa muito bom. E Deus me lembrou, Caio Fábio te conhece? Não. Aquele que vem a mim eu não lançarei fora, diz a palavra de Deus. Mas eu sempre muito receoso, porque Sal da Terra geralmente vai onde tem igreja plantada e tem obreiros, que a gente apoia, não é isso, Batata? E eu ficava em dúvida. E outro dia eu estive em São Caetano, mais conhecido como São Caetano da Raposa. E eu estava numa comunidade assim, bem na periferia. E nós cantamos e tocamos, pregamos o Evangelho ali no meio da rua. E quando terminou, veio um rapaz conversar. Disse, mas que bom vocês por aqui. Eu digo, de onde vocês nos conhecem? Ele disse, eu estava em casa e quando vi as músicas, eu digo, eita, os crentes do chapéu de couro. Eu fui uma das pessoas que fui alcançado por vocês lá no Juazeiro. Eu sou crente hoje, tá? E contou a história dele. Aquele que vai ao Senhor, de maneira alguma ele lança fora. Senão a gente ia deixar de evangelizar nos ônibus, nos hospitais. Eu queria encorajar a igreja a estar evangelizando, independente de saber o que é que vai ser dali para frente. A palavra plantada, a semente plantada, lançada, não voltará vazia, diz a palavra do Senhor. Ela pode trazer juízo ou salvação, é verdade. Mas anunciamos a muitas pessoas. Uma das pessoas abordadas ali no horto, por um pastor amigo nosso, eu tenho as imagens. Felizmente eu não trouxe essas imagens, mas eu tenho essas imagens. Ela, muito embora não tenha áudio, mas aquela mulher olhando para a Bíblia e olhando para o pastor que mostrava o plano de salvação, ela foi sendo tomada de emoção. E aí ela fez uma pergunta que até hoje ecoa em nosso coração. Ela disse assim, moço, chorando, isso que o senhor está dizendo está escrito aí? Ela está assim, senhora. E ela perguntou, e eu ia morrer sem saber um negócio tão bonito desse? Quantas pessoas estão nesse momento, nós estamos aqui com tanto conforto, tanta disponibilidade, morrendo sem saber esse plano de salvação que nós acabamos de cantar. Não desce antes do céu para fazer aquilo que é responsabilidade minha e sua. O anúncio do Evangelho é uma responsabilidade minha e sua. Nós presbiterianos acreditamos na eleição, mas nós não sabemos quais são os eleitos, então tem que anunciar a toda criatura. Essa é a lógica que eu creio. E tem uma canção chamada Meio de Feira. Eu acho que ela está aí como título, como Meio de Feira, ou Dia Quente de Sol. Eu sempre confundo qual é o título. Ela tem 2 títulos, essa música que eu fiz. Eu não sei porque eu botei 2 títulos numa canção só. Coisa de sertanejo, né? Povo exagerado. E ela fala sobre esse momento que a gente está no meio do sertão. Eu queria cantar com vocês. Ela tem algumas imagens aí também desse momento de evangelização. Eu canto, você repete, não sei se os irmãos lá acharam? Dia quente de sol, vocês. Dia quente de sol.
Se fosse lá no Nordeste, eu ia dizer: rapaz, vocês não comeram cuscuz hoje de manhã, não. Foi xoxo. Vamos fazer o seguinte, gente. De xoxinho aqui abasta eu. Xoxo lá no Nordeste é magrinho. Vocês conhecem. Eu vou traduzindo algumas coisas para vocês não ficarem sem saber e ter que me perguntar depois. Bora lá, de novo. Dia quente de sol. Vocês. Dia quente de sol. Melhorou. No calor do verão. No calor do verão. Eu vou de chapéu de couro com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Vou pregar ao sertão. Vamos pro início. Dia quente de sol. Dia quente de sol. Olha, no calor do verão. No calor do verão. Eu vou de chapéu de couro com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Vou pregar ao sertão. Eu vou levar a viola. Vou levar a viola. Fazer a minha oração. Fazer a minha oração. Pedir que Deus me acompanhe com sua proteção. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus. Vou falar de Jesus. Da sua redenção. Da sua redenção. Eu vou mostrar sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Vou pregar ao sertão. Vamos pro início. Quero ver vocês. Agora, no humildinho. Mas dia quente de sol. Dia quente de sol. No calor do verão. No calor do verão. Eu vou de chapéu de couro com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. O que é que Ele ordena? Vou pregar ao sertão. Eu vou levar a viola. E você? Levar a viola. Fazer a minha oração. Fazer a minha oração. Pedir que Deus me acompanhe com sua proteção. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Só você agora. Eita, povo animado. Então vamos lá. Eu vou falar de Jesus. E você? Falar de Jesus. Da sua redenção. Da sua redenção. Eu vou mostrar a sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Agora, para encerrar, bem bonito. Eu vou pregar ao sertão. Entenda sertão, coração árido, pela falta da presença de Jesus. Ele pode estar tão pertinho de você, não é verdade? Como crerão se não há quem pregue? Então vamos dar uma viajada pelo sertão. Os meninos podem ficar à vontade. Eu trouxe algumas imagens. Essa música chama-se Meio de Feira. Eu fiz na casa de minha sogra, gente, ó. Tá vendo? Inspiração vem na casa da sogra. O povo fala mal de sogra, né? Essa é um dos momentos nossos. A gente sabe que alguns nordestinos, eles têm
dificuldade, especialmente o povo do sertão, ainda muito apegado à tradição religiosa, e tem dificuldade de ir à igreja quando a gente convida. Então, a gente vai às pessoas. Aliás, se a gente olhar para o ministério de Jesus, a caminhada de Jesus, quase, pelo menos o que a Bíblia relata, quase que o tempo todo, ele estava no meio do povo, nas aldeias, nas estradas, não é? Tinha aquele momento ali que ele ia ao templo e pregava, não é? Estava congregado, mas o ministério de Jesus era muito assim, no meio do povo, no olho, e esse é um momento que a gente vivencia com muita intensidade. A gente pega aquele matuto que saiu de casa achando que ia comprar o coentro, né? Ia comprar o pedaço do quarto do bode, mas nunca que ia escutar a palavra de salvação, ouvir de Jesus o pão da vida. Estávamos em Cajazeiras uma vez, e lá veio um matutinho com a bolsinha, ainda não tinha comprado nada, a bolsa estava vazia debaixo do braço. E aí quando ele passou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o chapéu, que ele viu que era a palavra de Deus. Um costume dos nordestinos de tirarem o chapéu. E ele tirou o chapéu e ficou ali ouvindo, prestando atenção. E o zabumbeiro naquele dia era Bruninho, que hoje está em São Paulo. Aí ele foi se aproximando de Bruninho, doido para puxar assunto, né? Aí chegou no pé do ouvido de Bruno e disse assim: pois é a pura verdade, né? Então o evangelho entrou de uma maneira assim tão suave no coração daqueles sertanejos. Nós ficamos alegres pela vida dele e dos demais que nos acompanharam. Pode passando aí as fotos, por favor. Aí a doutora Célia, uma irmã que tem mais de 70 anos, e ela, há um tempo atrás, ela entregou a profissão dela de tempo integral a Jesus. Ela tinha uma clientela, ela não atendia nem plano de saúde, ela só atendia particular. Aliás, Sal da Terra tem pessoas especialíssimas. A esposa, não é? A Flávia, do nosso triangueiro, ela já esteve 2 vezes no sertão, uma vez conosco e outra vez nós estivemos com ela. Batata esteve lá com a equipe. 3 já? 3 vezes. Então é o seguinte, gente, se vocês não quiserem ficar voltando ao sertão, não vá ao sertão, porque depois que bebe água do sertão, já era, fica voltando sempre. A água do sertão, não sei o que é que tem naquela água. Mas é assim. Então a doutora Célia tem sido um exemplo para nós, não é? Ela entregou a profissão dela a Jesus e ela caminha entre os ribeirinhos e em tantas outras comunidades. E ela, assim, foi de suma importância na vocação profissional dos meus filhos. Porque no sertão a gente vai evangelizar, mas Deus nos ensina muito mais do que a gente consegue dar. Até porque a generosidade de Deus é muito diferente da nossa. A gente dá com a mão e tem que puxar a camisa assim, porque Deus derrama muito. E a gente volta de lá cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de sonhos, não é? Porque é um princípio de Deus: dai e dá-se-vos-á. E meus filhos, Larissa se formou em odontologia, e Gabriel está fazendo odontologia por conta das equipes que a doutora Célia forma e leva para o sertão. Ela leva estudantes e profissionais do sertão, e entre eles agora chegou um dos profissionais assim de ponta, doutor Benedito. Doutor Benedito, ele é neurocirurgião do Albert Einstein. Até o nome é esquisito, né, do hospital onde ele trabalha. Para um cliente consultar-se com Benedito, ele tem que deixar 500 pau na secretária, senão não vê nem a cara dele. E Benedito bota uma chinelinha japonesa e vai varrer as escolas com a gente nas horas de folga, quando não está no postinho de saúde atendendo as pessoas generosamente, graciosamente, e leva um monte de medicamento. E quem vai, sai, além de saber o diagnóstico, sai com a medicação. Então, essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado, que é a equipe de saúde. Aliás, dentista, tem algum dentista aqui nessa igreja? Não? Tem não? Tem? Mas não está aqui. Dentista é assim, a estratégia de evangelismo mais fácil que tem é a do dentista. Porque o dentista, ele fica numa situação favorável demais para pregar o evangelho. Ele bota o cabo deitado numa cadeira, né? Aí depois ele bota um sugador no cara. Já fisgou literalmente aquela vida. Depois ele anestesia o cara já fica ali.
e abre uma cavidade no dentro do sujeito, da sujeita. Não se levanta enquanto não se decide por Jesus. Brincadeira. Mas se eu brinco, eu digo que se o cabra tiver o coração duro, eu digo aos dentistas que encarque um pouquinho, uma broquinha para amolecer o coração da pessoa. Mas veja, gente, a equipe médica, ela é importante não só pelo déficit de saúde que nós temos no Brasil. Eu falei ontem, eu acho que falei. O SUS, eu trabalho em saúde pública há 28 anos, eu sou médico veterinário, mas trabalho com saúde pública. O SUS é um cobertor curtinho demais. Você vê as cenas na televisão, né? Aquilo ali é o cobertor do SUS, não nos cobre. O manto do SUS é muito curto. Aqui no DF, imagine lá no sertão. Então é um déficit muito grande. Então o trabalho, a atuação do médico no socorro, não é, já é muito importante. Até porque Jesus disse que dá-lhe voz de comer. Então nós temos a obrigação moral, não é, porque somos cidadãos, mas sobretudo cristã, de socorrer o necessitado, não é verdade? Então a atuação dos médicos é muito importante nesse sentido, mas na evangelização também, porque a palavra de um dentista, a palavra de um doutor no sertão, ela tem peso. Se o doutor atende a pessoa e atende bem, atende com carinho, porque estão motivados ali não pelo dinheiro que vai receber, porque não recebe, cada um está pagando sua passagem para chegar até lá, sua passagem aérea, cada um está dando um pedaço das suas férias para chegar até lá. Então, ele não está ali motivado pelo dinheiro, ele está ali porque Deus enviou. E quando o médico diz assim para aquela pessoa que está recebendo carinho, amparo, amor, atenção, diagnóstico, quando o médico diz assim, hoje tem culto à noite lá na praça, eu queria tanto que o senhor fosse mais a sua esposa, a sua família, é quase uma ordem, o doutor me convidou, a pessoa se sente lisonjeado, honrado de ter sido convidado pelo doutor, mas o doutor é tão gente boa, me chamou, eu fiquei com vergonha de dizer não é? E à noite está lá a família toda, não é? Às vezes com um diagnóstico de uma doença silenciosa, uma diabetes, uma hipertensão, coisa que estava matando aquele rapaz, aquela moça, aquele cidadão, aquela cidadã, silenciosamente, não é? E a gente consegue identificar essas pessoas e não só prestar o socorro, mas atendê-los, às vezes de maneira tão rudimentar, né? Pessoas que têm um bom consultório, trabalham de maneira tão rudimentar, mas cheia de amor, não é? Por essas pessoas. E alguns desses profissionais, aí a doutora Graça, se eu não me engano, é a doutora Graça. Doutora Graça começou conosco e hoje está na África. Ela também, depois de um tempo, ela chutou o pau da barraca e entregou a profissão dela de tempo integral e hoje ela atua como missionária, eu acho que batista, na África. Pode passar. E aí Gabrielzinho ali, tocando zabumba, olha o tamanho que ele estava, gente. Hoje está esse rapagão aqui, me botando debaixo do braço, tirando onda. E aí ele disse, e aí? Aí me bota debaixo do braço. Esse é um momento que a gente chama protesto contra o pecado. A gente sai pelas ruas desses pequenos lugarejos, onde tem missionários que a gente conhece, pessoas que estão ilhadas, que estão sem ter como montar uma programação evangelística. A gente monta toda a programação, 0800 para a igreja, não é? Não fica tão barato, porque depois fica muito serviço. Todas as abordagens, elas são acompanhadas de uma ficha de evangelismo. E nessa ficha de evangelismo fica o perfil daquela pessoa que a gente abordou. Se gostou da palavra, se fez a decisão, se quer um estudo bíblico, se é uma pessoa totalmente arredia, então fica um perfil da comunidade praticamente, com o missionário do local. E esse momento chama-se protesto contra o pecado, a gente sai cantando, e onde junta um pouquinho de gente, a gente para e prega o evangelho. Aí a gente tem artista plástico, a gente tem funcionário público, a gente tem ali um cabeleireiro, tem um mecânico de automóveis, tem estudante, tem um lanterneiro ali, um monte de gente, crente como eu, como você, que passa a semana ralando, sonhando chegar ao final de semana, né? Alguns deles a gente tira para fazer a obra de Deus. Pode ir à frente. Ricardo, quando estiver perto de terminar meu tempo aí, porque eu falo muito. Então são essas comunidades rurais que o pastor falou ontem, e que existem tantas ainda sem a presença da igreja evangélica.
Se você quiser, eu conheço algumas, talvez uma dezena ou 2 dezenas delas. Mas estima-se que são mais de 6.000 comunidades como essa, sem a presença da igreja evangélica. O cabra quiser ir numa igreja, quiser ir cultuar o Senhor, ele não vai achar. São comunidades desassistidas, né? Aí Batata, né, que trabalha com crianças, eu também trabalho, mas nunca mais eu fiz meu personagem, até porque meu personagem era muito ruim, palito de fósforo. Aí quando não tinha palhaço nenhum, eu me vestia de palhaço para falar com as crianças. A gente tenta adequar a linguagem a cada público que a gente encontra. É palhaço dentro da igreja. Gente, a linguagem do palhaço para a criança, ela é muito fácil. Você não vai lá para fazer palhaçada, você vai lá para falar do amor de Cristo na linguagem do palhaço. É diferente. Nós não vamos lá dançar forró, nós vamos usar a música nordestina para falar do amor de Cristo com ritmos nordestinos. É muito diferente. É isso que as pessoas precisam compreender. É isso que Paulo disse: eu me fiz de tudo para com todos, para ver se eu ganhava alguns. Você tem que adequar o seu evangeliquez. Um dia eu encontrei um rapaz e falei de Jesus para ele, e ele foi tomando gosto pela conversa, e aí eu deixei a linguagem que eu estava usando com ele acessível, e usei o evangeliquez. Eu disse: Evandro, Deus quer operar no teu coração. Ele disse: olha aqui o dedinho. De jeito nenhum, morro de medo de cirurgia. Esse negócio de cirurgia de coração, muito menos. Então, às vezes a gente acha que essa é a linguagem, porque a linguagem que a gente usa no púlpito é uma linguagem bonita, não é? Mas, às vezes, ela se torna inacessível. E o palhaço, a alegria daquela criança já diz tudo, né? E a gente faz o kit criança feliz. As crianças levam para casa o bombom, a pipoca, a revistinha, o brinquedinho, e a gente procura fazer um kit de qualidade, não é? Eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira, uma mensagem que ele tem fantástica. Ele diz assim: faça algo exponencial. Então a gente procura fazer sempre da melhor maneira possível, dar o melhor possível, para que aquelas pessoas fiquem marcadas através da ação de Deus pela sua igreja. Então aí está Batata, ele tem um personagem muito bom realmente, né? E tem sido muito usado por Deus, aí distribuindo as revistinhas e tal. Pode adiantar, irmão. Aí são missionários, amigos nossos. Temos esse de cá, infelizmente morreu, nem sabia que essa foto estava aí. Esse morreu numa viagem. O daqui da esquerda, o presbítero Neto. Essa daqui é Neiva, ela é uma artesã, e ela era do Paraná, e hoje ela trabalha no sertão com um ministério chamado TA, e nós somos parceiros dela. Todo mês a gente dá uma oferta para ajudar no sustento do ministério dela. Ela casou com um fotógrafo do Sal da Terra, com o Hélio, não é? E a gente tem participado. Esse do meio é um artista plástico, missionário também, Jorge Macalé, né? O apelido dele é por conta da aparência que ele tem com Jabes Macalé, aquele cantor, né? Então eu acho, depois que eu conheci Jorge, ele vai na terceira igreja plantada em lugares que não tinha igreja no sertão. Ele e sua esposa, a Aldenice. Esse buchudo aí é Jailton. Jailton era um vendedor de iogurte. Ele vendia iogurte para uma empresa pequena em Caruaru. O dono daquela empresa caminhava conosco no sertão, e teve um final de semana que ele não pôde ir. Não sei se tu conhece essa história, Batata. Ele não pôde ir. Aí disse: Marcos, eu não vou poder ir, mas eu vou mandar um casal, é um vendedor meu, o cara é crente de verdade, para ir com vocês. Beleza. E chegou Jailton e Norma, né, a esposa dele. Só que eles estavam num processo que nem o patrão dele sabia, nem eu, muito menos eu, que eu não os conhecia. Eles estavam se separando. Já tinham conversado com o pastor dele, não tinha mais remédio para o casamento. E inexplicavelmente os dois toparam o convite. E foram, um olhando para um lado e outro olhando para o outro. Não deram uma palavra até lá. Geralmente, quando eu divido as duplas de evangelismo que saem casa a casa, eu separo marido e mulher. E eles eu coloquei juntos. No outro dia, nós não sabíamos da situação. No outro dia de manhã, nós tivemos um momento para testemunho, no domingo de manhã. E aí, ele lá atrás, ele levantou a mão. Eu não tinha nem conversado direito com ele.
Passei o microfone para ele e ele contou o que ele estava vivendo com ela. E ele disse que quanto mais pregava a palavra, mais a palavra acertava eles. Quanto mais ele anunciava o evangelho, mais o evangelho, porque a palavra é a espada de dois gumes. Quando você vai anunciar o evangelho lhe atinge. Não tem como você não ser acertado pelo amor de Deus, envolvido com os laços de amor de Deus. E eles se reconciliaram anunciando o evangelho às pessoas. E Norma foi um milagre de Deus. Por muitos anos ela lutou contra o câncer. Ele deixou de ser vendedor de iogurte e se tornou missionário lá no Araripe. Quem foi que estava dizendo que era de Araripina aqui? Alguém disse que era de Araripina. Foi aqui? Estou sonhando. Ah, foi. Então, Deus guardou, né? Depois ela pelejou contra o câncer durante muitos anos, Deus guardou, mas ele continua lá, no sertão do Araripe, em Rancharia, né? Um lugarzinho pequenininho lá no sertão do Araripe. Então são pessoas como essas que a gente conhece, confia e para as quais a gente trabalha, porque Sal da Terra não é igreja, a gente não prega doutrina, os três de cá são presbiterianos, mas Jailton é batista missionário nacional. E tem outra história interessante sobre ele. Nesses momentos aqui, às vezes a igreja diz: rapaz, nós queríamos sustentar um missionário no sertão. E a igreja de Batata, que Batata não era nem da PIB, lá do pastor, já era? Então, a PIB disse assim: nós queríamos ajudar um missionário no sertão. E adotaram Jailton e Norma. Não sei se essa adoção ainda continua. Então, a primeira viagem de avião, inclusive, foi a PIB que trouxe eles e tal. Então, muitas histórias que vão acontecendo. Porque às vezes a gente fala dos sertanejos, dos missionários sertanejos, a igreja se interessa em apoiá-los e nós temos diversas maneiras de apoiar, inclusive financeiramente, alguns que estão com sustento defasado. Eu não sei se nessas imagens vai aparecer uma menina chamada Jaciene. Jaciene, ela vive com R$400 de sustento. E dos R$400, ela tira R$50 para pagar o aluguel da casa onde ela dá aula de reforço para crianças. E ela tira mais R$50 para ajudar a outra voluntária. Então ela fica com R$300 para abastecer a motocicleta e se sustentar durante um mês. Se bem que ela é solteira, mas está bastante defasado o sustento de Jaciene. Pode seguir aí, são dentistas atendendo. Vamos em frente para ver se tem mais alguma coisa que a gente... Olha a Neiva aí, dando aula de artesanato. Ali, gente, inclusive é uma terapia que alguns especialistas fazem, né? Arte manual, essas coisas. Mas ali não está sendo só a cabeça que está viajando, o coração também, porque Neiva vai aconselhando. E você cria vínculo com muita facilidade quando você está fazendo esses trabalhos manuais. E ali o Evangelho entra assim de uma maneira muito suave no coração das pessoas e tem tido um resultado muito jóia. Aí foi um forno que nós fizemos, foi um curso também de cerâmica lá no sertão. Pode passar. Aí Jorge e Aldenice, né? Casal maravilhoso que nós temos caminhado com eles e apoiado. Tem sido uma honra para nós conhecer esse casal. Aí um batismo. Esse lugar. Tem um filme aí, tem áudio os filmes. Pronto. Se tiver áudio, aí você separa. É perfuração de poço do Campo do Uruçu, que eu queria passar para os irmãos e encerrar com esse filme. Mas esse aí foi um batismo numa comunidade chamada Assentamento Campo do Uruçu. E o detalhe, aí onde eles estão sendo batizados era um barreiro que vivia seco. E nós fizemos um poço nesse lugar. E Deus deu muita água nesse lugar, para essa comunidade. De forma que esse barreiro hoje sangra de inverno a verão. E nesse lugar nunca tinha ido um crente. Nós tivemos a oportunidade de ir. E Deus nos deu a água. E por conta dessa água nasceu hoje uma congregação. Nesse lugar aí não tinha nem igreja católica, no assentamento Campo do Uruçu. E o primeiro templo construído para a glória de Deus é um templo batista, apoiado por presbiteriano. Foi o pastor Jeremias Pereira que apoiou a perfuração de poço. E foi o Sal da Terra que, pela graça e misericórdia de Deus, construiu o templo. Lindo templo. Eu acho que a foto do templo não está aí. A inauguração dia 11.
E aí nós estamos lá com 20 pessoas, entre membros e congregados. Um avivamento, porque nesse local moram 18 famílias apenas. Aí onde a gente se reunia da casa e as pessoas ficavam lá de fora, hoje já não é mais essa realidade. Nós temos apoiado o pastor Lenildo. A gente deu um carro para ele, um carrinho 2003 que a gente tinha, um Siena, que ele andava a pé. E a gente todo mês dá R$200 para ele abastecer o Siena. E toda semana aí no Campo do Uruçu, ele mora a 40 quilômetros de distância. Aí mais uma vez a gente no meio da feira, pregando o evangelho, e a matutada ali, uns passam 5 minutos, 2 minutos, outros ficam até o final e depois vem conversar, a gente dá um CD de presente, um abraço, uma oração. Aí as nossas equipes indo para o... aí já está tudo dividido em dupla, cada um com o seu crachazinho, com o seu material, e aí vão sendo distribuídos pelas casas. E passa aí uma manhã, um dia rodando. Trabalho com crianças, não é? É um trabalho trabalhos que dá mais resultado é com crianças. Nós já temos em algumas localidades a geração de jovens que foram crianças alcançadas pelo Evangelho nessas atividades aí. E quando eles se converte de verdade mesmo. Mais uma vez no meio da feira, eu e Renatinho de Jesus, esse carequinha buchudo aí, está conosco desde o início do Sal da Terra. 21 anos que esse menino tem muita paciência, porque me aguentar 21 anos não é brincadeira. Aquele do meio, hoje é pastor, mas ele é um lanterneiro, ele faz lanternagem de carro, e ele é pastor, Jorge. Ele montou uma banda no mesmo estilo do Sal da Terra, um ministério no mesmo estilo do Sal da Terra, e hoje ele é pastor numa igreja, numa comunidade rural, em Cachoeirinha, né? A gente começou a andar com a gente, foi tomando gosto, e acabou desenvolvendo o ministério, tendo um ministério relevante. Aí Bill Crente, o nosso sargentão, né, um guerreiro incansável, pregando, e o Matutinho aí emocionado do lado dele, né? É fantástico, o evangelho é algo fantástico. Eu e Jorge do Louvor Rural mais uma vez aí. Gente, tem muita foto minha, mas não foi de propósito não, eu não quis me amostrar não, viu? Aí mais uma vez o protesto contra o pecado, pode passando. Ali era a nossa BMW, uma berlina muito velha que nós tínhamos, nos acompanhou durante muitos anos. E nós passamos 18 anos, gente, andando no sertão com um carro sem ar-condicionado. Aí Deus agora nos deu uma Doblô. Pensa num carro bom. Aí teve um irmão, Deus deu o carro pra gente. Teve um irmão que disse, sabia que esse carro bebe muito? Eu digo, Deus deu o carro, não vai dar o combustível? Aí deixa de ser besta, né? Tem gente que gosta que missionário sofra, né? Às vezes eu cheguei numa casa, o cara me deu um colchãozinho dessa finurinha. Olha, meu irmão, esse colchão aí, mas missionário está acostumado. Eu digo, meu irmão, obrigado, Deus abençoe o senhor. Mas eu gosto de colchão bem fofinho, feito que eu estou na casa do pastor lá, o colchão bom, que quarto maravilhoso. Viu? Agora também é o seguinte, gente, quando não dá para dormir, a gente não dorme, dá graças a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Já viramos noite. Chegamos em Maravilha uma vez, o calor, a poeira, os besouros não deixaram a gente dormir. Muriçoca, olha, junta aí essas 4 coisas. Besouro, muriçoca, que é pernilongo, né? Como é que você chama aqui? Não chama não, que ela vem. Olha, besouro, muriçoca, poeira e calor. Rapaz, isso aí é um quarteto infernal. Eu acho que nós dormimos na porta do Hades ali uma vez. Tentamos dormir. Os meninos, alguns ficaram no meio-fio na frente da igreja a noite toda. Até o outro dia. Gente, incrível, no outro dia estava todo mundo inteiro. Deus é maravilhoso, eu não sei como, mas estava todo mundo inteiro. E aí a abordagem pessoal, né? Pode ir seguindo. A gente evita dar o panfleto por dar o panfleto. Primeiro porque o índice de analfabetismo é muito grande. O panfleto é para quebrar o gelo. Quando a pessoa se aproxima, vê a figurinha, fica olhando ali, você já faz a abordagem pessoal e prega o plano de salvação, se aquela pessoa deu oportunidade. Bom dia, tudo bem? Aí você pega o panfleto, a pessoa pegou o panfleto e ali já é quebrado o gelo. Você disse, você tem 2 minutos para me ouvir? Pronto, então aí lá vai. Cada um tem sua característica. Eu estou falando do meu jeito de trabalhar, gente, mas cada obreiro tem a sua característica. Então, às vezes, um cara fica como aquele que acaba do gorro vermelho ali, ó, desconfiado, não quer nem conversa, negócio de crente e tal. Mas é uma exceção. Ó, vê que palhaço desmantelado, eu nem sabia que essa foto está aí. Batata não é mais bonitinho de palhaço, gente?
Tinha menino que chorava quando me via. Era palito de fósforo, né? Porque eu sou muito magrinho. Aí Larissa, minha filha, trabalhando. Aí é uma palhacinha bonitinha, né? Um clau muito bonitinho. Pode ir de frente. Olha, Colorar é o presidente da Associação Sal da Terra, né? Eu só sou voluntário hoje no Sal da Terra, não estou mais na diretoria. Alvinho é o nosso presidente da associação. É o palhaço Colorar. Mas vê que palhaço feio. Um dia um menino se irritou com ele e fez assim: Colorar, olha pra tu, 7 paimos. Jurou o palhaço de morte. Acredita que menino mal criado. Olha pra tu, Colorar, 7 paimos. Também um palhaço feio desse, gente, pelo amor de Deus. Pode ir. Mas funciona, tem criança que é generosa como essa aí, ó, estava satisfeita. Pode seguir, meu irmão. Acabou os slides aí, o filme está onde que o senhor falou? Oi? O filme está onde? Qual, tem a pastinha das fotos. Naquele pendrive grande? Eu acho que eu já falei demais, senão fica sem tempo para... Vamos só ver o filme. Se deixar eu falo amanhã toda, gente, eu falo demais. Vamos ver o filme e eu passar para a igreja fazer alguns questionamentos. Pode ser assim, Ricardo? Eu quis conduzir assim de maneira muito espontânea, para que fique mais leve. Então, se você achar o filme, você bota aí. A perfuração do poço do Campo do Uruçu. A história foi o seguinte: enquanto ele tenta abrir ali, agora só presta se tiver áudio. A história foi o seguinte: um missionário chegou no meu trabalho na segunda-feira de manhã. Ele disse: Marcos, eu conheci uma comunidade, está numa situação muito difícil. Ontem eu estive no assentamento Campo do Uruçu, e lá as famílias estão desistindo de viver lá por falta d'água. Eles estão sem água e sem dinheiro para comprar água, e a Operação Pipa não passa lá, e algumas famílias estão indo embora. E ele estava me contando essa história no meu trabalho. Uma segunda-feira de manhã meu telefone tocou, e quando eu atendi era o pastor Jeremias Pereira, parceiro nosso, sempre está junto com a gente. E ele disse assim: Marcão, eu digo, diga meu pastor. Ele disse: tem um lugar para a gente cavar um poço. Naquele instante que Walter relatava que tinha uma comunidade que estava absolutamente sem água. E você vai ver, se esse filme passar, tem uma mulher que disse que o animal dela morreu, que não aguentou de buscar água distante. Então, de tanto caminhar para ir buscar água para o gado, o animal dela morreu, que não aguentava. Pastor Jeremias Pereira liga para mim perguntando se tem um poço. Eu disse: tem. E nós contratamos uma tecnologia de ponta para cavarmos esse poço, porque a gente tem que achar uma veia d'água, você tem que perfurar e achar um cano. Mais ou menos essa situação. E como onde a gente ia botar a máquina? Onde era que estava a veia d'água dali? Nós chamamos seu Mané de Paranatama, com gai de goiabeira. Já viu esse negócio? Ele chama fuiquia. A esposa do pastor fez até o gesto lá. E seu Mané saiu com a fuiquia. Em determinado momento, aquela fuiquia... Eu não vou chamar forquilha não, gente, porque se eu chamar forquilha no Nordeste, ninguém entende. Então, para que vocês se contextualizem, ele saiu com aquela fuiquia. E em determinado momento, aquela fuiquia apontou para o chão. Ele fez um X e disse: aqui tem 2 veias, pode cavar. Eu digo: oxê, tá medonho. E é prático assim. Foi colocado uma estaca, no lugar da estaca a máquina, num sábado à tarde, 3 horas da tarde. Domingo de manhã, eu e Israel, que é o tesoureiro do Sal da Terra, nós fomos lá levar o café da equipe que estava cavando o poço. Chegamos cedo, 7 horas da manhã, e eu olhei a máquina do chão, estava saindo água, e muita água. E eu disse: essa máquina cava seco. Começou ontem 3 horas, de onde está vindo essa água? Os matutos daquele local, que nunca tinha tido um culto de crente, chegaram e disseram: seu Marco, o senhor não sabe dar maior, o poço deu água. Deu dá muita. Eu na estrada vinha pensando: Deus, se desse 500 litros de água por hora, 12 mil litros no dia, resolvi a situação dessa comunidade. Aí eu fiquei curioso, eu digo: quanto deu? Eles estão dizendo que deu 2 mil litros de água por hora. Deus quadruplicou minha expectativa. 10 horas, 10 e meia da manhã, terminou de perfurar o poço. Aquela máquina é rápida, 85 metros. E tiraram a máquina e mediram a vazão. Sabe quantos litros deu? 36 mil litros de água por hora. Deus nos mostrou um riacho. E o detalhe: Deus sabe que minha fé é pouca. Eu sou um crente chaleira, de pouca fé. Deus não permitiu que nós víssemos do poço que nós cavamos,
para frente, 50 metros, está lá para você ver. Tem um poço cavado pelo IPA, Instituto de Pesquisa Agropecuária, com toda a tecnologia. Quantos litros d'água deu o poço do IPA? Só poeira. E aquele que Deus nos mostrou, naquela comunidade que não tinha nenhum crente, deu 36 mil litros d'água. Fizemos o culto, o primeiro culto, culto de ação de graças. Se rendeu a Jesus, o primeiro adolescente, a primeira pessoa daquele lugar. Essa era a situação aqui. Água lameada no lombo do jegue. E essa é a situação agora. Deu quanto mil litros deu? 36? 36 mil litros d'água por hora. 36 mil litros d'água por hora. A água correndo aqui no Campo do Sul virou atração. Nunca ninguém viu água correndo aqui. Já tinha visto aqui água correndo, não? Não. E aí, já tinha visto um riacho correndo sem estar chovendo? Ainda não. Aqui não, né? Tá vendo? É o milagre de Jesus Cristo, um lugar desse aqui, uma água dessa. Olha aí. Aqui o sufoco foi muito grande por água. E aí? Vai ajudar? Vai ajudar. E aí, a água vai ajudar, dona Maria? Vai. Já tinha visto um riacho correndo aqui sem estar chovendo? Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, né? O que está achando, dona Luzia? Graças a Deus é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E dona Maria já tinha visto a água correndo assim, em pleno verão? Não, estou vendo agora. E como foi o último verão aqui para vocês, sem água? Foi demais. É. Sofrimento, carregando água de longe. De onde vinha a água? É da barragem lá da GG. É longe daqui? 3 méguas. E a água era boa? 18 quilômetros. Não, Era como essa? era a calor. E aí, como foi o último verão para a senhora? Foi muito sofrido, né? Tanto para eu como para nós todos. Até o animal que eu tive que carregar água morreu. Não aguentou. O dinheiro que é de nós comer carne no mês, nós trabalhamos. Então, fica por R$150 para encher um tanque. E se não tivesse dinheiro, nós vamos morrer de fome. Seu Zé Wilson, o que é que o senhor tem para nos dizer sobre essa água? É um recurso que Jesus Cristo mandou pra gente. E que a água dos carros-pipa que já veio aqui veio pior do que essa aqui. Essa aqui pra gente hoje é uma água mineral. O senhor já teve água na torneira na sua casa? Não, até hoje não. Vai ter uma aguinha na torneira agora. Se Deus quiser. Quando chegar suado do trabalho, vai para onde? Para debaixo do chuveiro ou não? Acabou os banhos de cuia. Vai se acabar. Então diga assim, Jesus é bom. Jesus é bom. Que Deus abençoe nós. Aleluia, glória a Deus. É um milagre esse acontecido aqui. Porque eu estou na região aqui há mais de 6 meses, já perfuramos mais de 100 poços artesianos. E esse é o segundo poço que dá uma vazão maior que 35 mil litros por hora. Isso também foi um milagre, coisa extraordinária, um fator, vai ficar na história mesmo. O Marcelo Bonfim é o dono da empresa. Ele estava vindo de uma farra. E quando ele chegou, eu não sei se vocês observaram, todos, sem que eu provocasse, todos falaram na palavra milagre. Só eu que não tinha percebido que era um milagre que tinha ocorrido ali. E aí quando Marcelo Bonfim, que vinha de uma farra, e eu percebi pela cara dele, que eu vivia na farra, e me olhava no espelho no outro dia quando eu chegava da farra, e pelo bafo. Ele vinha com bafo de cana da desgraça. E quando os funcionários dele falaram do que tinha ocorrido, ele começou a andar de um lado para o outro e repetir, é um milagre, é um milagre, é um milagre. E aí nesse momento eu faço uma entrevista, ele disse, é um fato que vai ficar na história. Mais de 100 poços construídos, aquele era o segundo que tinha dado 35 mil litros d'água.
mais de 35 mil litros. Mas não naquela região, era uma região onde tinha muita água. Aquela região, o poço que deu 1.000 litros de água por hora e muito salobra, está a 10 quilômetros de distância. Então, vai ficar esse incógnita no coração da comunidade, no nosso coração, no coração de todos. Como aquela água surgiu ali embaixo, com tanta fartura desse jeito. De forma que o fazendeiro mais rico da região, a abelha aripuá, aquela abelha pretinha que pega no cabelo, todos hoje, na época do verão, se abastecem daquela água. Nós colocamos uma placa grande na frente do assentamento Campo do Uruçu. Bem-vindo ao assentamento Campo do Uruçu. Deus ama esse lugar. Jesus te ama. Jesus ama o Campo do Uruçu. A Ele toda honra e toda glória. Então tem uma canção chamada De Sandália de Alpercata. Não sei se eu cantei essa música ontem aqui. Cantei? Cantei não, né? Essa música, ela fala sobre essa vida que a gente tem, esse trabalho que a gente tem. É exatamente o que Deus me permitiu colocar na letra dessa canção. Bora lá. Vou tocar um baião aqui devagarzinho. Não me empolgar muito não, né? Você repete, quero ver. De sandália de alpercata comendo poeira e chão, vai. De sandália de alpercata comendo poeira e chão. Nós de jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. É. De jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Não importa o transporte, não importa a condução. É. Não importa o transporte, não importa a condução. O importante é chegar junto e fazer a pregação. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o evangelho. Verdade, palavra de Deus. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Quero ver o seguinte. Quem é povo de Deus, diga amém. Quem é povo de Deus, erga a mão para o céu e dê um aleluia. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregar o evangelho, essa é a nossa missão. E de pregar o evangelho, essa é a nossa missão. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Tome Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesmo orientação. Vai. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesmo orientação. Sede minhas testemunhas em toda qualquer região. Sede minhas testemunhas em toda qualquer região. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo. Norte, sul, leste, a oeste, o Brasil é grande nação. Quero ir. Norte, sul, leste, a oeste, Brasil é grande nação. Tem muitas vidas perecendo e o que você tem feito, irmão? Das vidas perecendo e o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o evangelho com formoso santo.
tua parentela, faz tua parte de cristão. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Agora, ó breve. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Eu vou. Quem vai? Eu vou. Beleza. Eu vou ensinar vocês agora a responderem a Nosso Senhor num legítimo nordestinês. O povo do Sul bota o S em tudo que fala. No Nordeste a gente tira. Sabe como é que a gente diz a Nosso Senhor? E ele entende. Eu mesmo vou. Quem vai? Eu mesmo vou. Ainda saiu uns S aí no meio. Ou então a gente diminui tudo. Tudo que a gente fala no Nordeste a gente diminui. É tudo pequenininho. Ó pai, deu tu isso. E a gente diz assim a Nosso Senhor. E ele entende. Menino eu vou. Quem vai? Menino eu vou. Por quê? Ó breque. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Agora, para encerrar. Os pés de quem prega o evangelho quão formosos são. Há uma canção que se refere a uma canção do cancioneiro popular. A música do cancioneiro diz assim: a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. E de fato essa impressão que teve o poeta é a impressão que nós temos tantas vezes. Porque quando chove no sertão, a vida explode numa velocidade incrível. O verde, os animais, todo o bioma, ele reage de uma maneira impressionante, numa velocidade incrível. De forma que lugar que aparentemente não tinha vida era só cinza, aquele tom amarronzado do sertão. Quando você passa depois das primeiras chuvadas, está tudo verde e bonito. E nós vivenciamos isso algumas vezes nesses 21 anos. Um período de seca, e quando volta a chover, a gente vê o verde explodindo. E eu comecei uma vez a questionar Deus. Entramos num local, a entrada lá no sertão do Pajeú, Pernambuco, num lugar que eu nem sabia que juntava água. Depois da chuvada, um barreiro, os meninos estibungando. Menino aqui estibunga é mergulhar. O menino estava estibungando e virando bunda canástica, que é dando uma cambalhota, mergulhando. Não é um palavrão lá. E eu disse: Deus, o poeta tem razão, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Uma vez, entre Paus Pretos e Jacaré dos Homens, nós passamos aquela estradinha de barro, o milharal nas serras, verde, intenso, riacho em todo canto que nossa BMW passava, tinha um riacho correndo. E eu disse: Deus, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. E Deus me fez ver que, apesar de ser uma poesia bonita, uma melodia tão bonita, mas é uma meia-verdade. Então, a meia-verdade para Deus é uma mentira completa. Porque a vida de muitos sertanejos continua ruim, mesmo chovendo. Duas notícias me fizeram mudar de opinião com relação a essa música e aquela situação. Primeiro, eu dava conta que um cabra estava dormindo em sua casa, em Petrolândia, sertão pernambucano. Os pistoleiros entraram na sua casa e deram-lhe 52 tiros. Puxaram o corpo daquele homem para fora, cortaram a cabeça e botaram numa estaca de frente da casa dele. Negócio violentíssimo. E Deus perguntou ao meu coração: como é que está a vida desse povo? Agora era que estava seca. No outro dia, outra notícia me deixou ainda mais estarrecido. Um jovem de 18 anos estava preso em Salgueiro, porque tinha estuprado uma menina de 12. E o detalhe é que essa menina estava grávida e era irmã dele. Chovendo, gente, riacho correndo, roçado bonito,
E como é que estava a vida dessa família? E Deus me deu uma poesia que diz assim: a vida aqui só é ruim para quem não crê no Senhor. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Seco, pior que o sertão, é um coração sem Jesus, que anda distante de Cristo e não dá valor à sua cruz. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Rio e riacho correndo, água descendo para o mar, não corre qual rio da vida que Deus tem para derramar. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Um mergulho no açude, o barreiro de um menino a se banhar, não lava qual sangue de Cristo, que pode o pecado lavar. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Uma roça verdinha, enfeitada, de milho, arroz e feijão, não mata a fome que o homem tem dentro do seu coração. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Semente do amor é o título dessa canção. Nós vamos encerrar esse momento agradecendo a atenção e o carinho, a compreensão de todos. Só é ruim para quem não crê no Senhor, pois chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Ei. Na 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 na, ei. Na 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 na. Pior que o sertão é um coração sem Jesus, que anda distante de Cristo e não dá valor à sua cruz. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor, não. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Ei. Na 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 na, na 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 na. Rio e riacho correndo, água descendo para o mar, não corre qual rio da vida que Deus tem para derramar. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Na 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 na, na 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 na. Mergulho no açude ou barreiro de um menino a se banhar, não lava qual sangue de Cristo que pode o pecado lavar. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor, não. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Na 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 na, na 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 na. Verdinha enfeitada de milho, arroz e feijão, não mata a fome que o homem tem dentro do seu coração, não. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Chuva que molha o chão não vinga a semente do amor. Na 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 na, na 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 na. É na cruz onde eu vejo o irmão, meu Nordeste alcançado por Jesus. E é na cruz de Jesus que eu vejo também que pro homem sertanejo a salvação. Na 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 na.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Pai Celestial, nós damos graças ao Senhor por tudo que ouvimos esta manhã, porque nós temos visto, Pai, que o Senhor age de forma poderosa em todos os cantos da terra, e o Senhor tem chamado, Pai, a salvação, homens e mulheres, que de outra forma, Pai, nunca, jamais poderiam ouvir da mensagem do Evangelho, se o Senhor, Pai, não, pela Tua graça, não enviasse homens, não enviasse mulheres para lhes falar da salvação. E nós nos alegramos, porque nós temos visto isso, irmãos e irmãs que têm dedicado o seu tempo para proclamar deste Evangelho bendito. Nós louvamos o Teu nome pelos nossos irmãos que aqui estão nesta manhã, anunciando, Pai, a respeito deste trabalho tão precioso. E nós sabemos, Pai, que assim também o Senhor tem feito em todos os lugares da terra, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Que o Senhor nos dê, Pai, sempre esse ânimo no coração, de anunciarmos, de sermos prontos para falar a respeito da esperança que há em nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. E desta forma eu coloco também diante do Senhor a vida, Pai, desta criança, da Ana Laura, que o Senhor, Pai, graciosamente concedeu vida, nascimento perfeito, e o Senhor, Pai, tem dado aos pais esse privilégio de criá-la. Que o Senhor os ajude, Pai, os abençoe, para que criem esta criança nos caminhos do Senhor. Dê saúde a eles, dê disposição, dê alegria, Pai, de poder cuidar desta criança, e dê a esta criança, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nos vemos aqui, se Deus quiser, às 19 horas.